1 João capítulo 1, a partir do verso 1, diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Amém. Mas ainda pelos do mundo inteiro. Esse texto nos fala do nosso tema hoje, que é a disciplina espiritual da confissão. No boletim nós temos vários textos aí para serem lidos durante a semana. Primeira João capítulo 1, sobre a confissão de pecados, que é uma disciplina que o Senhor Jesus colocou até na oração do Pai Nosso: perdoa as... Tem que ser uma prática do cristão estar confessando os seus pecados. E é interessante isso. A gente pensa, mas por que eu tenho que estar confessando os meus pecados? Eu não posso confessar de uma vez só? Qual é o benefício? Qual é a importância? Por que é importante a gente ter isso na nossa espiritualidade, na nossa comunhão? Então, os pecados, e não somente de confessarmos a Deus, mas a gente vê alguns textos bíblicos que nosso estudo sobre esse assunto. A primeira coisa que a gente tem que deixar clara assim para nós, para o nosso estudo, é a base do perdão que nós temos. A base do perdão, de acordo com João e com a Bíblia inteira, é a cruz de Jesus. Esse texto de João diz que ele é a propiciação dos nossos pecados, ele é a propiciação, ele é a expiação, ele é a substituição, ele é a inclusão e ele é a redenção. Então, na cruz de Jesus acontece tudo isso, Todas essas palavras assim difíceis, termina com ão, tudo acontece na cruz. A propiciação, que é a oferta em nosso lugar para satisfazer a justiça de Deus, a lei de Deus, é a redenção do ser humano, quer dizer, o ser humano, a sua dívida é paga, a ideia de redenção é essa. A expiação, que é a cobertura, o pecado é coberto pelo sacrifício de Jesus. A substituição, que Jesus nos substitui na cruz, e a inclusão, que
que nós somos incluídos na cruz e a nossa carne é crucificada. Então, na cruz de Jesus acontece tudo isso, sem falar da justificação e da reconciliação, que acontece também na cruz. A justiça dele é nos dada e sobre ele cai o nosso pecado e nós recebemos a justiça. E a reconciliação, nós éramos inimigos, mediante a obra da cruz, somos feitos amigos. Então, todas essas palavras que acabaram com ão, a gente precisa definir bem, porque são coisas que a gente fala e a gente não sabe o que quer dizer. Redenção, expiação, propiciação, justificação, reconciliação, tudo isso aconteceu na cruz do Calvário. Por isso que lá no final, quando ele morreu, ele falou, está consumado, está pago. E o texto de João diz, não somente pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. Quer dizer, na cruz Jesus pagou os pecados de toda a espécie humana, tanto os que já nasceram, quanto os que vão nascer, ele recebeu, ele absorveu os nossos pecados nele mesmo, e na cruz ele fez toda essa obra aí, né? Gravou as palavras, não? Expiação, redenção, propiciação, justificação, reconciliação, e essas palavras que eu disse aí, eu falei várias. Tá bom? Mas tudo isso aconteceu na cruz. Porque a cruz é o centro da história, de tudo que existe, de todo mundo. O dia que Jesus foi crucificado é o maior dia da história humana. Naquele dia, o céu, a terra, o inferno, tudo estava ali, né? Naquele dia, todos os pecados humanos caíram sobre Jesus. E na cruz, Jesus despojou os principados e potestades, diz lá Colossenses, e os expôs ao ridículo, e tirou deles o seu poder na cruz do Calvário. Na cruz ali, Jesus fez tudo isso por nós. Então, a base do nosso perdão é a cruz de Jesus. Lá está a nossa salvação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, porque foi nela que Jesus conquistou a nossa salvação. Então, baseado na obra de Jesus, nós temos a certeza do nosso perdão. Aí 1 João, se confessarmos os nossos pecados, ele nos perdoa por causa da obra da cruz. A obra que ele fez lá, tem um cântico que às vezes for mal interpretado, pode levar a erros, mas se for interpretado direito, é legal. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse. Se você acreditar que tudo que ele conquistou na cruz é direito nosso, é de fato. O perdão, a salvação, a redenção, tudo que ele conquistou na cruz é nosso, pela fé. Pela fé nós recebemos, nós tomamos posse daquilo que ele fez por nós. Pela cruz, justificados, pois mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo é obra da cruz. Ele é a nossa oferta, a nossa substituição e a nossa inclusão, diz a Bíblia. Então, baseado nisso aí, nós temos a salvação e o perdão. Agora, mesmo sabendo disso, a Bíblia nos chama à confissão. E aí eu quero ler mais um texto com você, que vai falar dessa coisa do benefício da confissão. E são dois salmos maravilhosos da Bíblia. Eu quero ler o Salmo 32, que nos mostra uma das confissões mais belas que as Escrituras nos mostram, que é o Salmo 32. Tem o Salmo 51 também, que é sensacional. Eu quero ler o Salmo 32 com vocês. Abra a sua Bíblia lá. Diz assim, Salmo 32. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões,
e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai, vós, todos que sois retos de coração. Esse é o salmo da confissão, a confissão individual. Ele está confessando o seu pecado. E ele diz, enquanto ele não confessou, algumas coisas aconteceram com ele. Quando eu ocultei, quando eu não pus para fora o meu pecado, algumas coisas aconteceram comigo. A tua mão pesava sobre mim dia e noite, ele diz. O meu vigor se tornou em sequidão, envelheceram os meus ossos, eu gemia por causa do meu pecado. Aí tem o aspecto da confissão, que é o aspecto espiritual, que tem a ver com a comunhão com Deus, que foi interrompida. Quando a gente peca, essa comunhão é interrompida, nós entristecemos o espírito, apagamos o espírito, a nossa comunhão fica debilitada. E tem o aspecto emocional ou psicológico. Quando a gente peca e não confessa, ele sentia dores no seu corpo. No outro salmo também diz que os seus ossos, ele parece lá no outro salmo, diz que passava um arado sobre as suas costas, ele sentia dores por causa do pecado, a culpa, a consciência culpada. Isso fazia com que o corpo dele fosse ficando enfermo, doente, por causa da culpa, da consciência pesada, por causa do pecado. E ele começa a sofrer. A confissão tem o aspecto espiritual, que é você colocar diante de Deus, você se arrepender, você abrir seu coração, você dizer para o Senhor o que você fez e o Senhor restaurar você. A confissão precisa de arrependimento, tristeza e determinação a não pecar mais. É o que o salmista faz aqui. Senhor, eu me arrependo, eu estou triste, eu tenho chorado, eu confesso, me ajuda a não fazer mais. Restitui-me essa alegria que eu pedi, é o aspecto espiritual. E a confissão tem esse aspecto emocional. Aquele amigo do Freud, que era o Jung, que é um dos pais da psicologia, o Jung dizia que a confissão católica era uma coisa boa para a emoção, para a alma. Ele dizia assim, o protestantismo perdeu uma coisa boa, o Jung dizia, que quando o fiel ia confessar para o padre, ele saía aliviado, emocionalmente falando, o Jung dizia. Então era uma coisa boa. Aí a gente pode dizer, pode ser bom emocionalmente, mas espiritualmente não é. Porque o cara faz um monte de coisa e depois o padre dá lá uma penitência e está absolvido. Mas, de fato, a gente tem que concordar que tem o elemento emocional, que faz bem para a alma, para o sentimento, quando você desabafa, põe para fora. Que é o outro elemento aqui da confissão, que nós vamos falar também um pouco, é a confissão mútua. Confissão mútua, quer dizer, confessar um para o outro. Confessar o meu pecado para você e você confessar para mim. Você fala assim, mas tem isso na Bíblia? Vamos ler no Evangelho de João, capítulo 20. Verso 23. João capítulo 20, verso 22 e 23.
João capítulo 20, verso 22 e 23. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Tiago capítulo 5, 16. Tiago capítulo 5, 16. Tiago 5, 16. Diz assim, Tiago 5, 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. Na mesma página da sua Bíblia, 1 Pedro capítulo 2, verso 9, do outro lado aí, 1 Pedro 2, 9, diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. Nós somos um povo de sacerdotes. Qual era uma das funções dos sacerdotes no Antigo Testamento? Levar os pecados do povo diante de Deus e fazer sacrifício pelos pecados do povo. Pedro está dizendo, nós somos agora um povo de sacerdotes. Todos os que creem em Jesus são sacerdotes. Todos têm agora essa missão de interceder pelo pecado do outro, de levar à presença de Deus o pecado do outro. Então esses três textos, a gente sabe que ninguém, um ser humano, não tem o poder de perdoar o seu pecado. Só Deus é que tem. Só Jesus Cristo é que pagou o seu pecado. Um sacerdote, um padre, também não tem esse poder. A gente sabe. Quem perdoa os pecados é o Senhor Jesus. É o sangue de Jesus. Agora existe o aspecto emocional, o aspecto do crescimento espiritual, da libertação de pecados, que a comunhão dos santos ajuda a pessoa a vencer pecados, a ser liberto de pecados. Há um poder na comunhão, na confissão e na oração mútua. A Bíblia fala muito sobre isso. Fala muito do uns aos outros. O meu irmão pode ser instrumento de Deus para declarar o perdão sobre a minha vida. Na liturgia clássica, reformada, desde a liturgia católica até a liturgia reformada, protestante, no culto você tem o momento da confissão. Nas liturgias antigas eles chamam do ato penitencial, e nós chamamos de liturgia de confissão. Depois do momento da confissão, os que seguem a liturgia ao pé da letra, depois do momento da confissão, tem a declaração de absolvição. Os pastores calvinistas, que seguem ao pé da letra, eles sempre fazem isso. Nós temos um momento de confissão, todo mundo confessa, e depois o pastor vai lá na frente e diz, em nome de Jesus Cristo, eu declaro, vocês estão perdoados. Na liturgia. Por quê? Se verdadeiramente confessardes os vossos pecados, e confessaram agora, então vocês estão limpos, perdoados, purificados, não tem mais pecado aqui, porque eles foram levados. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, o papel do pastor na liturgia é o papel que qualquer crente pode ter para liberar as pessoas das suas culpas, para liberar a pessoa do seu peso, da sua aflição, que isso faz parte do sacerdócio universal, mútuo, entre nós. Você não pode acreditar, você vai perdoar meu pecado, não, mas você vai me ajudar a tomar posse do perdão, a me libertar da culpa,
o meu irmão pode ser instrumento de Deus para me libertar disso daqui. Como o autor do nosso livro diz que ele estava espiritualmente sentindo que estava bloqueado, e aí ele fez um exame de consciência e começou a escrever coisas da vida dele que ele sentia que estava impedindo a comunhão com Deus, pecados. E ele escreveu nas várias folhas, e depois foi atrás de um irmão mais experiente, mais maduro na fé, chamou e falou para o irmão: eu queria conversar com você. E ele disse que começou a contar essas coisas, começou a ler os seus pecados. E à medida que ele ia lendo, ele ia guardando as folhas numa pasta. Aí quando ele terminou, aquele irmão mais maduro chegou, pegou aquelas folhas dele, rasgou em pedaços e falou: em nome de Jesus Cristo, você está perdoado, você está purificado. Ele disse que essa experiência marcou ele profundamente, fez com que ele se apossasse do perdão. Biblicamente já estava, mas o irmão foi instrumento de Deus para que ele tomasse posse do perdão, da cura, daquilo que já estava escrito, mas ele foi um instrumento de Deus. Então, essa não é uma prática comum nossa, mas a gente deveria. Porque, e aí eu coloco essas coisas aqui, por exemplo, a libertação. Tem pessoas que estão lutando com algum pecado, um vício, e sozinho ele não consegue se libertar. Se ele buscar a ajuda de alguém, de um irmão mais experiente, e orarem, conversarem, confessarem, vai ser muito mais fácil para ele ser liberto daquele pecado, ser livre do poder daquele pecado. Porque tudo que está escondido é treva, mas tudo que põe para fora e se manifesta é luz. Então, quando você tem coisa escondida, você sofre, mas quando você põe para fora, a luz cura e liberta. Um pastor, amigo meu, uma vez veio conversar comigo e falou: eu estou tendo problemas de ordem sexual, você precisa me ajudar, senão eu vou trair minha esposa. Ele estava lutando com o pecado. Ele precisava de ajuda. E uma ajuda semanal, de acompanhamento, de oração, de confissão de pecados. Preciso confessar. A semana eu fiz isso. A semana eu não fiz. Ore por mim, vamos orar, vamos orar, vamos orar. Tem algumas igrejas que fazem isso, né? Tem uma igreja que tem um acompanhamento, e aí a pessoa se reúne com a outra e fala assim: você fez isso, você fez isso, você fez isso. A pessoa confessa. Aí no final ele fala: essa é a pergunta mais importante: você mentiu sobre essas outras ou não? Né? Tudo que você falou é verdade? Que a pessoa vai sendo, abrindo o coração, vai botando para fora. A pessoa está lutando com alguma coisa, está enfrentando a tentação. É assim que funciona o AA, os Alcoólicos Anônimos e os outros grupos de pessoas que lutam com questões de vícios. Eles se reúnem, todos iguais, sem diferenciação, todos ali têm que se apresentar, dizer o nome, dizer: eu sou alcoólatra, eu sou, isso todos são iguais. O Philip Yancey conta que uma das experiências mais profundas que ele teve foi de frequentar o AA com um amigo dele. E lá ele viu altos executivos e mendigos, todos iguais, todos unidos pelo mesmo vício. Ninguém era superior, e um ambiente de aceitação. Ninguém condenava e julgava o outro, mas todos partilhavam as suas lutas e os seus fracassos. Era um grupo de ajuda mútua, de apoio mútuo, de libertação mútua. A experiência de um ajudava o outro. O fracasso de um edificava o outro. E nessa cooperação eles iam conseguindo a libertação do vício. Então esse grupo do AA e outros grupos de pessoas que lutam com pecados de compulsão e coisas assim, o apoio é essencial na nossa fé. Grupos assim, a gente precisa criar grupos assim na igreja. Pessoas que enfrentam dificuldades em várias situações de mente, de coração, de lutas, porque nessa comunhão,
nessa partilha há a libertação e a vida, a confissão. Então a gente precisa pensar nessas coisas. Tem um filme que se chama Gênio Indomável. É a história de um rapaz que nasceu num lugar pobre e tal, mas ele é um gênio intelectual. E um professor percebe que ele é muito inteligente e chama um amigo dele, que é psicólogo, para ajudar esse jovem. O jovem vive bebendo, vive abaixo do que ele seria capaz de realizar, por causa da vida dele e da mente dele. Então esse psicólogo vai tentar ajudá-lo. Ele não quer ser ajudado. E depois tem um embate do psicólogo com ele, tal, e depois de um tempo ele começa a se abrir. Aí no meio das conversas da terapia, o jovem está falando com ele, o psicólogo olha para ele e fala assim: olha, você não tem culpa. Você não tem culpa. Porque o pai dele batia nele, batia na mãe. E insiste com ele umas 3 vezes. Ele sempre resistente à ajuda. E quando o psicólogo olha para ele e fala assim: você não tem culpa. Aí ele desaba e começa a chorar. Porque ele apanhou tanto do pai, sofreu tanto do pai, que ele carregava, ele achava que ele não prestava, que ele não tinha valor. Ele não acreditava no seu potencial. Mas quando o psicólogo fala isso para ele, ele se liberta. Ele se liberta no filme, ele se liberta e vai viver o potencial que ele tinha. Porque ele estava preso num sentimento, em palavras do pai, no sofrimento da vida. E o psicólogo é o sacerdote que o liberta do pecado. E daí ele sai para viver o potencial que ele tinha no filme. Não é impressionante isso? Hoje, essa coisa está mais nisso mesmo, no âmbito do profissional da saúde mental e tudo, mas isso poderia estar no âmbito espiritual, da amizade, da comunhão profunda. Quando a gente fala de igreja, igreja deveria ser uma comunidade de amizades profundas, íntimas, onde a pessoa tivesse liberdade para abrir o coração. O Rubem Alves, que foi pastor presbiteriano, hoje é escritor e tudo, o Rubem Alves costuma escrever nos livros dele, né, que a igreja é mais ou menos assim: se todo mundo se reúne, alguém fala: Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados, todo mundo diz amém. Mas se o sujeito começa a dar nome para os pecados, na hora que ele abrir o olho, a igreja está reunida para disciplinar ele. Né? Na hora que ele abrir o olho, já acabou, está todo mundo reunido para disciplinar. O que é isso, o Rubem Alves fala? Isso é a institucionalização da hipocrisia, da falsidade. Que há no nosso meio essa coisa, que todo mundo finge que é santo, e todo mundo luta individualmente com seus demônios, né, com seus pecados. E há um poder na palavra, nas escrituras, para a comunhão dos santos. Por isso que no credo dos apóstolos diz: creio na comunhão dos santos. Na comunhão dos santos é um poder. Mas a gente tem uma comunhão muito superficial e artificial. E a gente deixa de experimentar a libertação, a vitória, a cura, a bênção de relacionamentos, de comunhão, de amizade, de você sentar e falar como esse pastor chegou e falou comigo: me ajuda, que eu estou com um problema sério, eu preciso que você me acompanhe, que você ore comigo, que você ouça os meus pecados. Né? Você ouça os meus pecados. Senão, isso que está na minha mente vai virar uma atitude, e aí eu vou acabar com o meu casamento, com o meu ministério. Já parou para pensar nisso? Agora, o que impede isso? A falta de aceitação. É o que o nosso autor chama de viver sob a cruz. Se todo mundo vive debaixo da cruz, ninguém tem mais autoridade para julgar o outro. Todo mundo está debaixo da cruz, da propiciação do sangue. Se alguém me contar um pecado, eu não vou me escandalizar. Você foi capaz de fazer isso? Né? Se está todo mundo debaixo da cruz, você não pode mais achar que é melhor do que o outro.
Se está todo mundo debaixo do sangue do Cordeiro que tira, não tem mais esse ambiente de ficar julgando, condenando, apontando e acusando, porque quem acusa é o diabo. Quem gosta de ficar acusando o pecado dos outros é o diabo. E na igreja o que tem de acusador parece que é uma filial do inferno. Eu já vi um monte disso aí. Gente que tem o dom de acusar. Você viu aquele irmão, pastor? Acusando. Aquele irmão não tomou a ceia. Será que ele está com pecado? Aquele irmão está assim, ele estava triste. Aí ele sentou de um lado, a mulher sentou do outro. Será que está brigado, pastor? Os acusadores, todo mundo de olho na vida do outro. Acusadores. E a palavra Satanás, uma das suas raízes é essa. Acusador. Ele é o acusador dos nossos irmãos. Ele fica acusando os irmãos. Essa é a missão de Satanás. E nesse ambiente, às vezes, de falsidade, de hipocrisia, a pessoa fica lutando sozinha. Sozinha, sozinha, sozinha. E nós perdemos a bênção da comunhão. Há o perigo. Eu já li e já ouvi os dois casos. Ambientes não propícios a uma sinceridade radical que pessoas acreditaram e abriram o coração e sofreram. Ambientes onde não havia essa acolhida, esse amor. Já vi situações assim. Coisas até as mais assim dramáticas, né, de encontros desses muito espirituais, e o cara chega lá e confessa um pecado atrás de ajuda. Depois todo mundo o discrimina e todo mundo julga e ele é excluído. Já vi histórias assim. A história também nos conta de coisas bonitas. Há um livro que eu li recentemente, do início do século, chamado Pentecoste Coreano, quando a igreja presbiteriana chegou na Coreia. E como eles tinham uma grande perseguição aos cristãos, e como aquela igreja cresceu na Coreia, como a igreja cristã cresceu. Ela chegou lá, depois que chegou no Brasil, a igreja coreana é 10 vezes maior do que a do Brasil, a presbiteriana da Coreia. Tem mais de 5, 6 milhões de membros. E chegou lá bem antes, chegou no início do século. Em 1907, 1910, as igrejas estavam crescendo debaixo de uma perseguição. E uma vez, um período, quando se reunia toda a liderança, para uma semana de oração e estudo bíblico, aquela igreja começou a orar, uma grande multidão, e começou a buscar Deus. E foi uma coisa tão forte que eles oravam, e não queriam parar de orar. Até suprimir os estudos para o povo orar. Aí chegou numa determinada noite que alguém foi lá na frente, um presbítero, e falou de um pecado que ele tinha, e falou, e eu tenho outro pecado, ódio. Eu tenho alimentado ódio no meu coração pelo pastor, né, que é o autor do livro. Ele quase tomou um susto. Eu tenho ódio de você. Desde quando você falou isso para mim, eu fiquei com ódio. E agora eu quero pedir perdão para você. E aí desabou chorar. O pastor foi lá, o perdoou publicamente. E dali a pouco o outro começou a levantar e começou a dizer, eu também tenho raiva de você. Eu também tenho ódio de você. Aí começou aquela multidão se levantar e confessar pecados públicos. E começou a vir um derramado do Espírito Santo, que o povo começou a se quebrantar, chorar. Na outra noite mais gente veio e mais gente se arrependeu, se quebrantou, se humilhou. Mais pecados foram confessados publicamente e mais o perdão foi declarado publicamente. Dali, eles chamaram aquela semana do Pentecoste Coreano, porque o Espírito Santo desceu de tal maneira naquela igreja, que aquilo se espalhou como fogo no país inteiro. E milhares de pessoas se converteram, porque a vida de Deus estava ali no meio do povo, na sinceridade, no quebrantamento, na transparência, no coração aberto, no amor sem fingimento e hipocrisia. O Espírito foi derramado naquele lugar ali. Foi derramado. Então essa confissão pública. O reverendo Hernandes conta uma história também do país de Gales, no início do século passado, de uma igreja que tinha 10 anos que a igreja não convertia ninguém. 10 anos a igreja
E o pastor orava, pregava e ninguém se convertia. Um dia surgiu um boato que um presbítero estava em adultério. E o pastor chegou e falou para o presbítero assim: meu irmão, se esse boato for mentiroso, eu vou sair com você agora, eu vou de casa em casa defender sua honra e seu nome. Agora, irmão, se for verdade, confessa para mim. E aí o presbítero falou: pastor, não é só verdade, como eu estou vivendo assim há 10 anos, em adultério. Aí ele levou o presbítero para frente da igreja, e o presbítero confessou o seu pecado para toda a igreja. Aquilo quebrantou o coração. O outro veio e confessou. Ele disse que naquela semana ali se converteu 10 pessoas na igreja. 10 anos não tinha convertido ninguém. Numa semana que o pecado foi confessado, foi limpo, foi colocado para fora, destravou o bloqueio espiritual do negócio e a bênção chegou naquele lugar. Quando houve arrependimento, confissão, perdão, cura e restauração, o bloqueio, o impedimento foi quebrado, foi vencido pela confissão. Então, isso é uma coisa importante. A gente não tem que incentivar que você venha aqui na frente confessar seu pecado, mas que a gente tenha um ambiente, um coração de gente que vive debaixo da cruz, que alguém pode contar comigo e com você para ajudar, e você pode contar com alguém, porque talvez há uma área da sua vida que está bloqueada por um pecado, há algo na sua vida que não flui, e você precisa de ajuda, de companheirismo, de partilha. A gente precisa do ambiente de empatia, de pessoas que não se escandalizam, e pessoas também que não dominam sobre a outra e nem manipulam, porque também eu já vi histórias assim, conheço histórias assim, de grupos que um domina sobre o outro e manipula o outro. O discipulado não é assim, a comunhão não é assim, é sincera, é um ajudando o outro, apoiando o outro, incentivando, gerando vida, cura, libertação, perdão e comunhão com Deus. O apóstolo Paulo diz: carregai os fardos uns dos outros, leve as cargas uns dos outros. Qual é a carga? Qual é a luta? Qual é a batalha? Vamos fazer isso juntos. Quando você está sozinho, quando alguém está junto com você e fala: eu vou passar isso junto com você, eu vou te ajudar, parece que facilita a coisa. Eu vou estar do seu lado, pode contar comigo, eu vou orar com você. Não é o que Tiago fala: confessar e orar para seres curados. Há um poder de cura nisso aí, há um poder de libertação nessas coisas. Não há, quando você às vezes põe para fora, você fala assim: já estou me sentindo melhor. Você colocou para fora, alguém te ajudou. Então a gente precisa criar isso. A igreja precisa de grupos de apoio, grupos de ajuda, grupos de comunhão, parcerias de oração, amigos, né, companheiros de jugo. A gente desenvolveu uma comunhão íntima entre as pessoas e uma amizade espiritual. A gente conversa sobre tudo, mas não conversa das coisas espirituais e íntimas. Você diz assim: como é que está a sua vida espiritual? Como é que está a sua vida? Às vezes o meu irmão que é pastor liga para mim e fala assim: como é que está a sua vida devocional? Eu vim lá ver meu irmão encher minha paciência, né? Como é que está a sua vida devocional? Você tem orado? Você tem feito? Você tem assim. O reverendo Jeremias Pereira, lá da Oitava, ele disse que quando a mulher dele faleceu, logo depois de um tempo, tinha outra mulher na igreja, ele começou a namorar com ela, né? Até dele conta uma história engraçada, que ele estava pensando em casar e foi perguntar para o Antônio Elias, aquele idoso, né? Ele falou: pastor, eu estou querendo casar, mas não sei o que a igreja vai achar. Aí o Antônio Elias falou para ele: vai acontecer o seguinte, as mulheres da igreja vão falar assim: nossa, o defunto nem esfriou, ele já está casando. Os homens vão dizer: ih, pastor, está demorando muito, casa logo. E ele falou: foi exatamente isso que aconteceu na igreja, né? Mas ele disse que estava namorando ela e começou a namorar. Um pastor conhecido, ele ligou para ele: Jeremias, não estrague seu ministério, não tenha relação com essa mulher antes de casar. E esse pastor ficava ligando para ele direto: Jeremias, não, o pastor ligava, ele já pensava, ih, já vai me cobrar disso. Não faça isso, Jeremias. Aí eu falei: não vou fazer, não fez, ele casou, e hoje está casado lá, né, com essa
a segunda esposa dele. Então, alguém que fez isso, alguém que cobrou, alguém que corrigiu, alguém que ligou, alguém que o acompanhou. Então, esse é o desafio nosso, de termos um ambiente assim. A gente entra na igreja, a pessoa se converte, e ela não é acompanhada, não é discipulada, não é ensinada, não é treinada, e não é mentoreada. Eu falei aqui como todo mundo precisa de ter um discípulo para você ensinar aquilo que você sabe. Todo mundo precisa de um irmão igual a você na jornada para você partilhar as lutas. E todo mundo precisa de um mentor, um discipulador que está acima de você para lhe corrigir, para lhe exortar, para lhe repreender. Todo cristão precisa disso. Você precisa de um discípulo, um companheiro, um irmão, e um filho, um irmão e um pai. Todo mundo precisa disso, um filho, um irmão e um pai. Na caminhada, na jornada espiritual. Todos nós precisamos. O problema é que nós somos muito isolados, individualistas, e na maioria das igrejas, as pessoas, depois de um tempo, ela não aceita interferência de ninguém, nem do pastor. Não aceita correção, não aceita discipulado, fala assim, eu já sei tudo. Né? Esse é um problema nosso. Existe no Brasil, isso começou lá no Amapá, em Santarém. Então é uma igreja muito forte lá. Não sei quantos mil membros dessa igreja. Um pastor chamado Abe Uber. Ele começou lá e já tem várias igrejas no Brasil que fazem isso, chama Rede de Cuidado Pastoral. E na igreja dele ele fala assim, cada um cuida de um. Não existe ninguém na igreja que não tem um que cuida dele. E o que cuida é cuidado pelo outro. Então é discipulado um a um, rede de cuidado pastoral, que chamam. Cada um discipula um. Essa igreja do Ebiúba lá em Santarém tem milhares de membros. Ele saiu de lá, o pastor titular falou assim, vamos plantar uma igreja em Fortaleza, no Ceará. Ele saiu de lá e levou com ele mais de 100 pessoas. Ele falou, a gente leva a muda, ele falou, já vou levar a floresta. Levou 100 pessoas, médicos e advogados, o desafio, vamos sair de Santarém e vamos para o Ceará plantar uma igreja. Quem era profissional liberal saiu, ele começou a igreja com 100 pessoas, hoje a igreja tem 2.000 pessoas em Fortaleza, e a igreja lá de Santarém, acho que tem 20.000 pessoas, eu acho. E toda a igreja de milhares de pessoas, ele tem um objetivo. Aqui não fica ninguém sozinho, porque ovelha que vive isolada vira petisco de lobo. Ovelha que vive isolada vira petisco de lobo. Essa é a nossa preocupação aqui na igreja. Quando a gente fala de ser uma igreja acolhedora, é uma igreja que cada um cuida do outro. Você não interfere na vida do outro, certo? A gente também tem liberdade. Se você quer vir e sair rapidinho, pode ir. Mas o nosso objetivo é que todo mundo aqui seja cuidado. Todo mundo tenha alguém com quem compartilhar. Alguém que possa ajudá-lo. Não atrapalhar também. Que também tem esse ambiente da fofoca, do mexeriqueiro, quer saber da vida dos outros. Está amarrado esse espírito, certo? Esse é o pecado que eu costumo dizer, que eu já vi todo mundo confessar pecado assim, eu já fui, até todo tipo, bandido, ladrão, gay, mas eu nunca vi ninguém falar assim, eu já fui um fofoqueiro. Né? Ninguém fala assim, não existe, a pessoa não se liberta desse pecado, né? Porque quem é fofoqueiro ninguém sabe. Então, esse também é um espírito que não pode estar no nosso meio, que tem também. Que não é aquela coisa de orar, de se preocupar, é apenas de saber da vida do outro. Isso também está amarrado. Né? Gente que costuma falar assim, eu estou contando isso só para você orar, mas é para divulgar fofoca. Né? É uma maneira espiritual de divulgar fofoca. Está amarrado esse espírito também. Tem que ser um espírito sincero, acolhedor, transparente, de Jesus Cristo, de levar as cargas uns dos outros. Amém? É isso que a Bíblia fala sobre essa disciplina. A cruz, a confissão pessoal diante de Deus, tem um efeito espiritual de restaurar sua comunhão, tem um efeito emocional, psicológico, de você ser liberto, ser curado, ser perdoado. Por isso que tem no culto um momento de confissão, para a gente publicamente, coletivamente confessar e sinceramente receber o perdão, a declaração de perdão e também esse privilégio de termos irmãos
mentores, pastores, parceiros, para abrirmos o coração e sermos ministrados da palavra, da oração, da ajuda, do apoio, do companheirismo, de sermos erguidos e restaurados para a glória de Deus. Para a glória de Deus, amém? Eu lembrei agora de uma irmã, uma moça que entrou na igreja, se converteu, e ela só usava calça, nunca usava saia, porque ela tinha uma grande tatuagem. E ela falou assim: pastor, eu morro de vergonha, eu quero ser batizada, mas isso aqui é um pecado que fica me lembrando desse tempo da minha vida. Aí eu li o texto bíblico para ela lá de Miqueias, falei assim: olha o que Deus diz que vai fazer com o seu pecado. Lançar os pecados nas profundezas do mar. Seu pecado está lá nas profundezas do mar. Não fique pegando a varinha e buscando e pescando o pecado de volta. O sangue de Jesus já limpou você. Quando você vê essa tatuagem que você fez, lembre-se, isso é um sinal do perdão e da graça de Deus na sua vida. Aí a moça falou: então eu quero ser batizada agora. Aí foi batizada. Ela precisou ouvir alguém falar isso para ela. Ela precisou ouvir alguém dizer isso para ela, que está perdoada, está limpa, está purificada. Tome posse do perdão. Você está lavada pelo sangue. Ao ouvir isso, ela decidiu ser batizada. E assim o foi, e hoje serve ao Senhor. Graças a Deus. Amém?